Seja bem-vindo à série número 3. Vamos até a oitava, sobre vendas, sobre ajudar você no varejo no dia a dia. Hoje, na série número 3, vamos falar sobre planejamento, organização, algo que é primordial para que você tenha uma rotina que leve você a ter o seu máximo desempenho todos os dias. Já viram? Hoje não estou aqui sozinho, estou com a Mari. Olá. Ela irá fazer algumas perguntas aleatórias, não temos nada preparado, nenhuma anotação do que ela imagina, do que ela pensa, como é uma organização, como deve funcionar. Vamos entregar o nosso melhor aqui para vocês. Bem-vinda, Mari. Obrigada. Pode sapecar aí nas perguntas. Vamos lá, primeira pergunta. O que você me diz a respeito de organizar e-mails? Qual que é a importância de se organizar um e-mail no decorrer do mundo corporativo? Não tem como você separar o mundo corporativo do mundo pessoal. E-mail é e-mail. Ah, mas eu tenho o meu e-mail da empresa e tenho o meu e-mail pessoal. São coisas completamente diferentes. No meu e-mail pessoal, eu tenho duas pastas. Uma de lixo e uma de caixa de entrada. Simples assim, como todo mundo. No e-mail corporativo não dá para ser assim. Então, eu separo os e-mails, por exemplo, eu crio várias pastas e essas pastas são os clientes. Então, eu vou ter o cliente A, o cliente B, o cliente C e é muito simples você criar regras. Toda vez que eu recebo um e-mail do cliente A, vai para a pasta do cliente A. Toda vez que eu recebo do B, vai para a pasta do B. E tem uma pasta que eu chamo de pendências. Ou seja, coisas que eu ainda não resolvi, eu tenho e está lá nessas pendências. Eu resolvi, eu pego dessa pasta e coloco no nome dos clientes. Ou seja, esta organização faz com que eu tenha prioridade dos assuntos. Os clientes são diferentes. Eu tenho que priorizar os clientes pela importância do cliente. Eu não estou dizendo que eu não vou resolver todos os problemas. Mas chegou um problema de um cliente de 100 mil, chegou um problema de um cliente de 10 mil, qual problema eu tenho que resolver primeiro? Qual que pode potencializar mais rápido? Então, essa classificação de clientes, para mim, é fundamental. Mas não é só clientes, aí tem o financeiro, tem a logística, tem o supply. Marcos, mas você cria uma pasta para cada um? Crio, uma para cada um. Porque aí eu consigo ter essa gestão e esse foco direcionado. E tem uma pasta que eu chamo que é a pasta das prioridades. Então, o que é prioridade? Faturamento é sempre prioridade. Então, faturamento vai estar lá. Antes de estar escrito faturamento, vai ter um pontinho. Aí eu coloco essa pasta primeiro. E coloco cores. Então, mas esse é o meu jeito. Então, faturamento está lá vermelhinho. Chegou um e-mail, o vermelhinho vai para frente. Então, é uma maneira que eu organizo os e-mails. Então, aí você organiza dessa forma, mas qual que seria a real importância de se organizar assim por um futuro? Vamos supor, o seu superior pediu lá uma questão de um cliente que você tem a pastinha lá certinho. Aí ele vai e fala assim: Marcos, mas eu não disse isso. Marcos, eu não aprovei isso. Ah, entendi. Entendeu? Relacionado à importância quanto a essa questão de você ter o e-mail, ter a sua organização para comprovar o que você já conversou com ele nesse e-mail. É outro nível de organização. Esse é o número, o que eu compartilhei até agora é como eu me organizo os clientes. O que você está colocando é como eu me preparo para algumas situações. Então, vamos imaginar, estou negociando com o mesmo cliente A de 100 mil. Para essa negociação, eu precisei de uma autorização do meu gerente, do meu supervisor, do meu diretor para fazer a negociação, que eu dei 2% adicional. Isso. Então, eu envio um e-mail para o gerente, para o meu superior, ele vai me responder com ok, a negociação foi aprovada. Esse e-mail, eu coloco ele na pastinha. Porque amanhã eu posso não estar na empresa, o gerente, o meu supervisor pode não estar na empresa, o comprador da empresa do cliente pode mudar e ele vai falar: você tem um déficit aqui comigo. Então eu crio um rastro nesse e-mail. Então eu enviei o e-mail, peguei a autorização, ele retornou com ok. Eu pego esse e-mail e envio para o cliente e envio para o meu financeiro. Hora que fecha esse ciclo, eu crio uma pasta dentro do cliente e eu coloco lá negociação de setembro. E aí vai ter uma pastinha dentro da pasta do cliente escrito negociação de setembro. E lá tem todos os históricos dos e-mails. Isso não é nem questão de organização. Isso é questão
para mim é fundamental. Eu sempre digo, eu não conheço pessoas que são desligadas de empresa por falta de faturamento, por falta de venda, por falta até de planejamento, mas por falta de gestão financeira de conta corrente, eu conheço milhares de casos. Então, e aí acompanhar um dinheiro, né, que eu chamo, um dinheiro que não é meu, que não é da empresa, que não é, ou seja, é um dinheiro que não é de ninguém, é do negócio. Aí a pessoa tem que ter esse nível de responsabilidade, de pensar que ele está lidando com pessoas que podem movimentar. Igual eu disse, amanhã eu não estou aqui, o gerente não está, o cliente trocou o comprador, alguém vai cobrar. Ó, tem um déficit aqui em aberto de tal coisa. Não, tá, não tem não. Ó, meu e-mail, meu gerente me deu autorização, na data tal eu faturei a bonificação tal, fulano de tal recebeu e aqui, ó, fechou todo o caminho. Então você tem que acompanhar desde a autorização até o cliente receber o benefício. É isso mesmo, é igual você falou, o dinheiro não é de ninguém, é da negociação. Então é uma coisa muito importante e muito urgente de se ter pronto para qualquer situação. É fundamental. Então, vamos lá. Agora, a questão de organização, desde quando você começa a sair de casa. Isso é importante também? Ou você não acha que o dentro de casa, o seu interno, não faz diferença para gerir um bom negócio exteriormente? Hoje em dia tá a modinha home office. Eu acho que é algo que veio para ficar ali desde a pandemia, mas tem que ter uma disciplina, tem que ter disciplina, não tem outra palavra, para conduzir esse home office. Porque não é ficar dentro de casa, em home office, para responder e-mail. Não é isso. Dentro de casa, a pessoa tem que se planejar. Eu costumo dizer assim, ó, segunda-feira é o dia do planejamento, né? Então, a segunda-feira, se a pessoa tira a segunda para ficar home office, é o dia do planejamento. Então, ela tem que planejar. Certo. Ela tem que saber qual cliente ela vai, qual cliente precisa ser visitado, qual cliente ela quer visitar, qual a importância da visita. O cliente que ela vai visitar, ela tem que saber o histórico dele, quanto que ele comprou mês passado, ano passado, se ele está comprando, se ele não está, por quê, quantos itens. Então, o interno, esse home office, esse está em casa, é para ele se preparar. Mas vamos pensar o caminho aqui é o vendedor. Se fosse o gerente tem que planejar, saber qual cliente ele vai, qual rota ele vai fazer, ele tem que fazer isso, mas ele tem que fazer 1 ou 2 semanas antes. Não adianta ele falar, amanhã eu vou rodar com o vendedor A, o vendedor B. Não é assim. Então vamos falar específico do vendedor, que ele planeja a sua semana semanalmente. Então ele precisa disso. Então, pensando no vendedor, na segunda-feira, se ele tira um dia para ficar interno, eu recomendo que seja no sábado ou no domingo. Ah, mas eu vou sacrificar o meu domingo? Não. 7 horas da noite, 8 horas da noite no domingo, 1 hora, 2 horas sentado numa cadeira, que seja na sexta final do dia, ele consegue se planejar para a semana, para a segunda. Porque se ele tirar a segunda-feira para fazer isso, ele já perdeu um dia de vendas. Ah, mas eu posso planejar muito bem e recuperar. Eu concordo, ele pode fazer isso. Mas a minha recomendação é que ele faz isso na sexta, final do dia, que a cliente já não quer receber mais. Então, ele pega a sexta ali das 3 às 6, por exemplo, e faz esse planejamento de como foi a semana, qual cliente ele deixou de visitar, qual cliente não compra há 2 meses, há 3 meses, há 6 meses, há 1 ano. Os clientes que compram, está comprando o quê, está comprando quanto, qual item. Ou seja, ele tem que ver para a próxima semana dele aonde tem oportunidade dele buscar negócio, entender as ferramentas que ele tem, qual item está com desconto, qual produto está com campanha, qual roteiro ele vai fazer, qual caminho ele vai percorrer, quantos clientes novos ele pode abrir, quantos clientes ele pode visitar, enfim, ele tem que se planejar. Eu me planejaria desta maneira. Ou seja, os bastidores é o principal, é o início de toda a venda, né? Começa o planejamento, começa a venda. Porque se ele não sabe para onde ele vai, se ele não sabe para quem ele vai vender, o que ele vai vender, quanto ele vai vender, qualquer coisa, qualquer situação serve. E aí, fala assim, qual que é a sua meta? A minha meta é 10 mil essa semana. Em quantos clientes? Em um cliente? Pode ser.
Mas é em 10 clientes? Então é 10 clientes. Quais 10 clientes são? E se em vez de 10 for 20 a sua meta? Então você vai precisar de 20 clientes. E se eu bater, se minha meta for 10, chegar na quarta-feira eu já tiver vendido para 10, você não vai trabalhar quinta e sexta? Então, se planeja mais. Se essa meta é 10, planeja 50. Planeja, se é 10 clientes, planeja 50 clientes. 5 por dia, 10 por dia, 20 clientes por dia. Aí depende da rota, do tempo de negociação, do produto. Mas o planejamento é fundamental. A gente viu que é essencial para uma boa negociação, para uma boa organização, para poder fluir em vendas. Então, pessoal, é isso. Ficamos por hoje nesse assunto aqui. Vocês viram que tem vastas oportunidades sobre esse assunto. E eu vou tentar fazer o Marcos, fazer um material para vocês, tipo um descritivo do que é essa organização e deixar no link abaixo aí para vocês. Quem quiser baixar... Eu vou brigar com ela, sabe por quê? Porque quem tenta não consegue. Não é tentar, me desculpa então, não é tentar. Vou fazer ele deixar esse material para vocês disponível aí, que quem quiser seguir essa linha de raciocínio para se programar, para te dar um norte aí do que fazer no início de semana, no final da semana, para deixar uma programação alinhada, para fazer ótimas vendas, então ele vai deixar esse material no final do link desse vídeo. Aí, para próximos vídeos sobre organização, podemos abranger o restante sobre o WhatsApp, sobre vida pessoal, como que é a organização do Marcos na vida pessoal, como que é a organização dele no WhatsApp. Então vocês já viram, não adianta ser organizado numa parte e em algumas outras desorganizados. Mas falando assim, pelo meu conhecimento, que eu já vi ele trabalhando muitas vezes em home office, ele tem uma organização impecável no trabalho. Tá puxando o saco. Gente, tá puxando o saco. Faz o seguinte... Não é puxando o saco, eu já vi. Curta o vídeo, deixa o like, compartilhe até a série número 4. Mas deixando só um negocinho assim no ar, ele tem que se organizar mais pessoalmente, porque profissionalmente ele é perfeito na organização. Tchau, apelou. Obrigada, até mais.